Olá, pessoal! Inspirados no 1984, que fez sucesso aqui no nosso canal, Distopia de George Orwell, Eric, o autor chamado Eric, na verdade. A gente vai para o seu próximo livro, chamado A Revolução dos Bichos, Animal Farm, Fazenda dos Animais, e várias traduções diferentes. A gente tem aqui essa da Companhia das Letras, dá uma olhadinha aqui. São 147 páginas, super tranquilo de ler, super pequenininho. Então, se está querendo um clássico distópico para começar, ou um clássico distópico para começar do George Orwell, é esse aqui que você tem que começar. É muito tranquilo. E como você já sabe, a gente faz parte aqui do Mabook Club, que é o clube do livro. A gente lê livros juntos, tem uma comunidade que a gente aprende a ler melhor, fazer uma melhor curadoria, lembrar do que leu, com a ajuda da inteligência artificial. E temos leituras comentadas, quer dizer, leituras completas de certos livros que a gente vai escolhendo e lendo juntos todos os dias, um vídeo para vocês de 20 minutos, de 7 da manhã, segunda a sexta-feira. Então, faça parte. Tem aulas, tem entrevistas, podcasts, toda uma atividade da comunidade para que você seja a sua melhor versão. Essa é o nosso intuito. Então, a gente lê livros de ficção, livros de não ficção, para que a gente se trabalhe, né? Para que a gente entenda o nosso mundo, se trabalhe a nossa psique e seja cada vez a nossa melhor versão. Então, vamos lá, vamos entender o que é isso dessa fazenda dos animaizinhos e o que isso impacta para a gente hoje em dia e como é que é importante a gente ler esses tipos de livros hoje em dia, né? Porque eles estão cada vez mais atuais e isso é preocupante e isso é triste. Mas vale a pena a gente entender aqui a dinâmica que o Orwell, que escreve muito bem e contextualiza muito bem, traz para a gente. Né? Se você acha que a Fazenda, a Revolução dos Bichos é apenas uma fábula política simples, lida na escola, né, como uma crítica direta ao comunismo soviético, você precisa ser avisado. Você leu só na superfície, só na planície. Né? Hoje a proposta aqui é outra, é demonstrar o livro por dentro, né? Como quem abre uma máquina e vai entender como o poder realmente funciona. E é essa, né, a proposta e a estrutura aqui da Revolução dos Bichos. Já eu começo um dado um pouco conhecido, né? Quando o Animal Farm foi lançado em 1945, a gente percebe aí que 1984 foi lançado em 1949 como última obra do autor. O Animal Farm foi lançado um pouco antes, então, quer dizer, a produção dele era muito grande, né? Uma atrás da outra, e os temas correlatos, mas a forma de se contar, né, é muito parecida, né? E os editores britânicos se recusaram a publicar o manuscrito porque o Stalin ainda era aliado do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial. Então, criticar o regime soviético naquele momento era visto como politicamente inconveniente. Já viram algum tipo de governo que não permite que a gente critique o governo ou fale o que quer, porque nós somos calados nas redes sociais ou calados, né, no nosso dia a dia ou presos sem justificativa, né? Qualquer governo que assemelha numa tapamento de fala é muito complicado, né? Ou seja, esse próprio livro que denuncia a censura e manipulação foi censurado antes de nascer. Então tá aí, isso já diz muito. Isso aqui já nasceu, meu filho, para ser star, para ser brilhar, porque ele já é um estudo de caso do próprio história que ele está contando. Já aconteceu, entende? Então, o Orwell, que é o Eric Arthur Blair,
não era um conservador e nem um defensor do capitalismo. Fora disso, ele era um socialista democrático profundamente decepcionado com a forma como as ideias de justiça social eram sequestrados por estruturas autoritárias. A Revolução dos Bichos não é um ataque à esquerda, ele é um alerta interno, é uma tentativa despreparada para salvar o socialismo de virar uma tirania. Na verdade, o que o autor está tentando dizer aqui, e naquela época, que fique claro, ele não tem o embasamento histórico do que aconteceu com o que acontece com o socialismo, o que acontece com o comunismo. Aqui ele está fazendo uma crítica ao comunismo, sendo socialista. Só que, ironicamente, esse é o maior livro contra o comunismo e contra o socialismo. Você chega ao final, você fala, é capitalismo o que há, né? Socialismo é bom para os outros, é bom na teoria, mas na prática, cadê? Me dá um exemplo, né? E esse livro começou a ser usado, né, como argumento, e argumentos válidos, argumentos escritos por alguém que estava tentando defender algo que no tempo se viu que não era bem assim, e nem o que ele esperava era bem assim, porque ele não tinha vivido, né? A história se passa numa granja comum, né? Aparentemente banal, né? Uma fazendinha, os animais explorados por um fazendeiro humano, que vivem em condições precárias, trabalhando muito, recebendo quase nada, e a revolta nasce de um plano elaborado, mas do cansaço, da fome, da percepção coletiva de injustiça, né? Esse era o grande ponto aí, né? Eu vou colocar aqui um videozinho para vocês verem como é que é interessante. Enquanto a gente fala, vocês vão vendo um pouquinho desse vídeo aqui que tem o filme, né, oficial do Andy Serkis. Ele é o Animal Farm. Esse aqui é só o trailer. Então, o porco mais velho, o Old Mayor, né, reúne animais e apresenta uma ideia simples e poderosa. E se eles se livrassem do humano que está no poder, eles poderão finalmente trabalhar em si mesmos, né? Eles poderão, não haverá exploração, não haverá privilégio, não haverá desigualdade, né? Eles serão donos daquilo. Após a sua morte, a revolução acontece quase por acidente e dá certo. O fazendeiro é expulso, né? A granja passa a ser dos animais e um novo sistema é criado. Para garantir que ninguém esqueça os princípios da revolução, são escritos 7 mandamentos, né? Regras claras, diretas aí e pensadas para que até o mais simples dos animais possa entender e seguir aquilo ali. O principal de todos é isso. Todos os animais são iguais, né? Tipo, todo mundo é igual. E nesse momento mais perigoso de qualquer revolução, quando todo mundo acredita demais. E o Old Mayor representa o ideal, né? Uma mistura de Marx com Lenin, né? Ele não governava, ele sonha. Mas quem transforma o sonho num sistema nunca é quem sonhou. E o sonho nunca pode ser transposto para a realidade, porque ele é muito doido, não tem bases reais, sabe? Esse aqui, olha o trailer do filme, que interessante que é. Então, os 2 porcos assumem a liderança intelectual da granja. Bola de Neve surge como idealista, acredita no planejamento, na educação, no progresso coletivo, quer melhorar a vida de todos, pensa em projetos de longo prazo, acredita no conhecimento, que o conhecimento liberta, né? Olha aqui, vai entrar em cartaz daqui a pouco. Vamos voltar aqui para a nossa tela principal. Então, ele acredita isso, né? Ele representa como se fosse o Trotsky, né, na vida real.
né? A gente pode fazer algumas comparações. Napoleão, por outro lado, né, não se interessa por ideias, ele se interessa pelo controle, enquanto Bola de Neve fala, Napoleão observa. Sabe a diferença, assim, das pessoas no controle? Enquanto um debate, o outro prepara o terreno. Ele entende algo que o rival ignora. Quem controla o medo, controla o grupo. Vocês já assistiram aquele seriado? Como é que é o nome? Do Kevin Space, House of Cards. Já assistiram? Ele até parou depois esse seriado. Eu adorava esse seriado sobre estratégia de poder e política da Casa Branca. Mas tem uma cena que me chama muita atenção, e sempre chamou muita atenção, que ela é o seguinte: é, ele já está como presidente e a mulher dele tá tentando virar presidente. Depois de 2 mandatos dele, a mulher quer entrar. Então, eles estão, assim, definindo estratégias para que ela consiga. Então, eles fiquem 3 mandatos, né? 4 anos, né? E aí tá difícil para ela ali, porque ela era a primeira dama, não sei o que e tal. E aí ele fala assim: vamos fazer um plano. E ela fala assim: qual o plano? Aí ele instituiu o medo. Então ele finge uma guerra que está acontecendo, mas está tranquila, está distante, não tem nada a ver com os Estados Unidos, né? Tá controlável assim nesse sentido. Deixa eu colocar o microfone para cá, gente, para melhorar, ver se melhora o áudio, tá? Desculpa que ele está um pouquinho longe. E aí ela fala, mas como é que a gente vai fazer? Ela fala, a gente vai instituir o medo. Então ele entra no meio dessa guerra, não tem nada a ver com os Estados Unidos, cria um inimigo que não existe, né? O inimigo ali, ele não era dele, esse inimigo, e começa a fazer um medo. A gente vai ser atacado, fecha as portas e tudo, 18 horas fecha tudo, toque de recolher. Então ele começa a instituir o medo e se posicionar na sua fala, na sua narrativa, tipo, eu vou proteger vocês, eu sou o salvador, eu sou, né, quem vai conseguir fazer com que vocês fiquem sei lá, bem protegidos, né? E coisa assim. Então, eu sempre volto para essa cena da manipulação do medo no poder e como, quando você está institucionalizado, como quando isso acontece, é fácil você mexer na narrativa, mesmo não sendo verdade, né? Porque você que conta a história, né? E tá aqui o ponto central do livro que quase ninguém discute, né? Napoleão não vence porque é mais inteligente. Você vê muita gente ir no poder burro, sem escolaridade, mas esperto. A inteligência, ela tem vários tipos de inteligência, né? E você não precisa ser inteligente, intelectual, estratégico, estudado, né? Existe a inteligência da esperteza. Infelizmente, muita gente usa isso para o mal, né? Para ganhar vantagens, para fazer esquemas, né? Para manipular, né? A população ou situações ou empresas estatais, né? Ele vence porque ele entende a dinâmica emocional das massas. E isso tem alguns partidos que são mestres em fazer isso, né? Tem alguns partidos que e algumas pessoas que sabem falar, sabem se posicionar, né? As pessoas têm fome. Você viu aqui? As pessoas têm fome, estão cansadas, né? Uma picanhazinha com farofinha, gostosinha no final de semana. Você acha que ninguém vai querer isso? Todo mundo quer essa picanha. É um negócio que às vezes recebe, né? É nada de picanha. Esse é o ponto. E a gente fica aguando na boca enquanto a picanha triplica de valor. Nunca vem. E aí depois a pessoa fala, não, foi uma figura de linguagem. Claro que não era a picanha, minha gente, que eu estava falando. Era só para você encher a boca, apertar o sim lá no voto e fazer o que eu quero. Então tem gente que manipula muito bem, né? Os cães criados desde filhotes representam na história aqui a polícia secreta, né? Garganta representa a propaganda, a retórica que explica o inexplicável,
né? Justifica e explica o inexplicável. Mas o verdadeiro pilar do regime não são eles. Não são nenhum desses personagens que começam sendo apresentados por George Orwell. São as ovelhas. Isso, as ovelhas interrompem debates com slogans. Elas não pensam, elas repetem, né? Quatro pernas é bom, duas pernas é ruim. Quatro pernas é bom, duas pernas é ruim. E entoam aquilo ali. Elas não governam, mas elas impedem qualquer pensamento complexo, né? Que ele sobreviva. O George Orwell é brutal aqui. Todo totalitarismo depende mais de repetidores do que de líderes. As pessoas começam, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Meme, ninguém solta a mão de ninguém. Desenho, ninguém solta a mão de ninguém. Reels, ninguém solta a mão de ninguém. Vídeos, ninguém solta a mão de ninguém. Né? Estamos defendendo a democracia. Estados Unidos malvadão, né? Democracia, contra o Estado totalitário, o Estado de direito. E a pessoa repete sem pensar no que aquilo significa, mas são propagadores. E é tão fácil pensar raso, né? É tão fácil pensar muito raso e não ver a história. Porque muitas vezes, se a gente lembra de 1984, a gente vê que a história está sendo reescrita, né? A história é sempre escrita ou reescrita por quem ganhou ou por quem ganha. O perdedor nunca conta a história. Então, a história não é feita, né, de cemitérios de fracassos. É feito daquele único que ganhou. Mas a vida, proporcionalmente, é feita de um cemitério imenso de fracassos. Voltando aqui. E o Sansão, o cavalo forte, trabalhador, honesto, talvez seja o personagem mais trágico. Ele não é burro, ele é amoral, né? E o lema é: trabalhei demais na vida, Napoleão tem sempre razão. Trabalhei demais na vida, Napoleão tem sempre razão. Sansão representa a pessoa que acredita que esforço substitui consciência, né? E Orwell mostra algo cruel: a boa intenção sem pensamento crítico sustenta tiranias. Esse livro não é um livro para ser lido de forma direta. É um livro que tem muitas camadas, né? E a depender da fase da vida que você está, ou a fase cognitiva de pensamento que você está, você consegue entender as outras camadas. Senão você fica no raso, achando que a gente está falando de animais. Não, está falando de muito mais do que isso, né? A partir do momento que os porcos ficam com leite e com as maçãs, a revolução já acabou, mesmo que ninguém perceba, sabe? Esse é o detalhe genial do livro. O colapso não vem de um golpe, ela vem de pequenas concessões aceitas silenciosamente, né? Então vem o coração da obra, a manipulação da linguagem que a gente viu em 1984. Como é que a linguagem é muito forte? E isso está também na Bíblia. A importância de se falar a mesma linguagem com as pessoas, para você se entender e para você estar alinhado. Isso é importante. Falando de empresa, falando de política, né? Isso é importante. Falando de comunidade, que a gente tem aqui uma book club, né? Isso é muito importante, né? E os mandamentos mudam, mas mudam devagar. Nenhum animal dormirá na cama, vira. Nenhum animal dormirá na cama com lençóis. Nenhum animal matará o outro animal, vira. Nenhum animal matará outro animal sem motivo, né? Até restar apenas uma frase. Todos, que é muito emblemática nesse livro, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Aqui, Orwell, ele antecipa algo que hoje a gente chama de gaslighting coletivo, né? Não se trata de convencer pela força, mas de desgastar a memória, confundir o passado, tornar as pessoas inseguras sobre aquilo que elas mesmas viram, sabe? E se contestar a própria realidade baseada em fatos.
você não acredita mais naquilo. Números, dados, fatos, né? Tem um livro chamado Factfulness, muito interessante, que ele fala como argumentar a partir de fatos, dados, né? E não tem como a pessoa sair daquilo. E a maneira como a pessoa sai daquele tipo de narrativa é somente a partir da grosseria, a partir não da argumentação, porque ela para de argumentar e fala que está sendo atacada e fala e começa a falar grosseria e começa a atacar com outras coisas, não com lógica, mas trazendo o como, não o que para a discussão, sabe? Quando você está discutindo, mas isso, aí a pessoa, não, mas você falou um pouco torto comigo, não gostei da forma que você falou. E aí você fala, não estou falando da forma que eu falei, eu estou falando que isso é isso. E a pessoa vai, não, mas você falou isso, é isso, muito ríspido. Você não pode falar ríspido assim. Então, ele muda o argumento, já viu argumentos que são assim? Ele muda o argumento do que está sendo discutido, para como está sendo discutido, para ganhar argumentação, sabe? Estratégias de pessoas ardilosas. E ao final, não é um plot twist, né? É uma sentença que acontece. Né? Quando os animais olham pela janela e já não distinguem os porcos de humanos. Orwell não está dizendo que tudo deu errado. Ele está dizendo algo bem pior do que isso. Pior, minha gente, o sistema foi bem sucedido. A revolução não fracassou por falta de ideias, ela fracassou porque concentrou poder, destruiu a memória coletiva e terceirizou o pensamento. Por isso que hoje em dia a gente vê tanta importância sendo dada pelos governos brasileiros ou não, governos mundiais, para dados, informações, pensamentos e posicionamentos. A gente vê pessoas sendo presas sem número de processos, ou com penas muito maiores do que a justiça própria prevê, né? A gente vê cancelamentos, a gente vê redes sociais sendo canceladas, fechadas, sem justificativa, sem nada, né? E a gente vê como é que é importante a briga da narrativa. É uma briga silenciosa, é uma guerra silenciosa, mas muito importante. E a pergunta que o livro deixa não é quem são os porcos de hoje? Essa é uma pergunta muito fácil para ser respondida. Leia e você sabe responder quem são os porcos de hoje. Mas a pergunta que não quer calar, ao você ler esse livrinho aqui de George Orwell, muito rápido, muito prático, né? É em que momento você aceitou a mudança de regras sem perceber e naturalizou e normalizou certas coisas? Essa é a pergunta, né? Porque o Orwell, ele também escreve em 1984, né? E quem controla o presente controla o passado. Quem controla o passado controla o futuro. E a gente tem que ler a obra dele como um todo. Por isso, se você não viu ainda o nosso vídeo do 1984, vai lá e vê. A Revolução dos Bichos não é um livro sobre política, é um livro sobre como o poder nasce, como o poder se disfarça e como se normaliza. E é talvez por isso que ele continue, hoje em dia, sendo tão perigoso e tão... Ele é isso, minha gente. Ele é puramente isso. Você termina falando assim, poxa, Animal Farm. Caraca, não é isso. Se você leu esse livro e saiu confortável, você não leu o livro direito, você não entendeu do que a gente está falando. Você está achando que a gente está falando de animais, você está achando que a gente está falando do dono da fazenda. Agora me conta, qual personagem desse livro que você vai ler ou já leu te inquieta hoje? São os porcos? São as ovelhas? Ou é o Sansão? Pensa, comenta aqui embaixo. E a gente segue com mais leituras aí, com olhos e mente abertas para realmente entender do que a gente está lendo. Me conta aqui como é que foi sua leitura, como é que você interpretou, né? Como é que você tirou desse livro? É um livro
muito impactante, que eu acho que vale muito a pena você ler e reler. O Bruno Perini escolheu esse livro para colocar no clube do livro dele. Várias pessoas falaram sobre esse livro o tempo todo, né? Para ler. É o livro que você tem que começar a ler. Se você não conhece distopia, se você ainda não começou a distopia, é por esse que você tem que começar, a minha sugestão. Tá? Agora, é claro que eu fiz a minha leitura aqui. Eu gostaria que você fizesse a sua leitura. Você pode pensar muito diferente de mim. Você pode ver os personagens de uma forma muito diferente do que eu vi. É importante questionar e esteja com a cabeça aberta para fazer isso, né? Ele toca em questões muito, muito particulares e você pode ter ideologias, pensamentos, né, muito diferentes, mas abra a mente para entender a dimensão em que o autor pretende com essa obra, porque ela é e continua sendo muito forte. E isso se torna cada vez mais impressionante hoje em dia. Ler e reler esses livros se torna uma pedrada, dá um certo medo, porque a gente está num momento de narrativas, de histórias, de falta de atenção, de falta de foco, de scrolling indeterminado, de perca de tempo, de perca de conteúdo, perca de base. E as pessoas veem Reels e não leem, as pessoas leem o headline e já querem entender tudo e não leem. E a gente vê, tanto nesse livro quanto no outro, que a atenção é uma coisa muito importante, né? É muito importante mesmo. E a nossa está cada vez mais dopaminérgica, cada vez mais uma loucura de dopamina. Então vale a pena a gente abrir bem os olhos, ler coisas interessantes, de forma leve, né? Esse aqui é uma ideia. Então, boa leitura, boa interpretação, pode pensar completamente diferente de mim, que não tem problema. Aqui não há censura. Aqui você pode pensar e falar o que você quiser sobre o livro, com respeito. A gente pode fazer e conversar e ter, né, uma comunidade que se ajuda e se respeita muito. Então, essa foi uma leitura. Quero ouvir a sua, se você pensa diferente de mim, igual a mim, fica à vontade de escrever aqui de forma respeitosa e continuamos lendo. Se quiser fazer parte do nosso @Mabook Club, está aqui embaixo, o nome Mabook Club, olha, @Mabook Club oficial, nosso WhatsApp gratuito, a gente escolhe o livro que a gente vai ler e a gente lê na leitura comentada. De segunda a sexta, 7 da manhã, sai um vídeo novo no nosso canal. Fica muito pouco tempo no nosso canal, depois ele já vai para a nossa comunidade, onde a gente discute, onde a gente fala, onde a gente troca ideia cada vez mais. E tem muita, muita informação. E a nossa ideia é crescermos juntos e sermos nossa melhor versão. Eu espero você para essa caminhada. Até lá. Audio Jungle.